E alguns anos atrás eu me odiava. Eu basicamente eu só queria ser outra pessoa. Eu não queria ser eu mesma. Eu ficava me questionando por que eu era assim. Hey, eu sou a Nath, seja muito bem-vindo. E esse é o primeiro vídeo daqui, então eu achei legal explicar pra vocês o porquê que eu criei tudo isto. Então, senta que lá vem história. Bom, eu me chamo Natália Ribeiro Pires, só que todo mundo me chama de Nath. E atualmente eu tenho 24 anos. E eu sempre gostei muito de dançar. Eu danço desde pequena, mais por diversão. Na casa que eu morava, na minha infância, era em outra cidade. E tinha uma parte que era para os meus pais deixarem a mesa de jantar, mas por algum motivo eles deixavam a mesa de jantar dentro da cozinha e não no espaço adequado para ela. Só que daí, por conta disso, eles liberaram um grande espaço na minha casa, onde eu e a minha irmã ficava brincando. Ela era literalmente um grande espaço sem nada, só no cantinho dele que tinha um rack com um som, que era daqueles sons de 3 peças, que era o som, aquela parte central lá com os botões, e outro som. E lá eu ficava colocando os CDs que a gente comprava na lojinha de R$1,99, então eu colocava lá e ficava dançando, tipo, Ruge, RBD, Kelly Key e essas coisas. Exalta Samba. Talvez vocês nem conheçam, mas era uma diversão pra mim. Daí meus pais me colocaram pra fazer jazz numa escola que tinha perto de casa, era gratuito, eles forneciam ali pra comunidade. Eu fiz jazz durante um tempo e lá eu aprendi várias coreografias. Foi lá que eu aprendi a dançar Ruge e Kelly Key. Só que daí a gente mudou de cidade pra... É uma cidade que fica logo ao lado da cidade que eu morava. E só que daí nisso eu tive que sair da aula de jazz, eu mudei de escola e tudo mais. E eu fiquei um bom tempo sem contato com a dança. Só que um grande dia eu conheci o K-pop e foi o K-pop que fez eu ter um contato com a dança de novo, eu evoluir na dança e tudo mais. Tá, Natália, mas por que você fala que você se odiava? Então, a dança era um divertimento pra mim, mas a Natália criança, lá pelos seus 10, 11 anos de idade, que tava lá no ensino fundamental e tal, ela era muito diferente da Natália como vocês veem agora. Eu usava cabelo liso, eu ficava passando chapinha, o meu cabelo era uma espécie de castanho claro, só que às vezes eu pintava de preto, porque eu era muito emo gótica, só que eu era muito tímida, reservada e tudo mais. Isso porque eu era muito insegura com o meu corpo. O que acontece? Natália criança estava lá toda feliz, de boíssima lá com seu corpo e tal, com a sua vida. Só que daí Natália e as outras crianças começaram a entrar na pré-adolescência, fase complicada. E todo mundo começou a crescer, a se desenvolver. Meninas começaram a criar aqui e aqui e ganhar estatura e tudo mais, né? E todo mundo nessa fase de crescimento e pipipipopopó. E por mais que eu via que eu estava me desenvolvendo intelectualmente e tudo mais, que eu comecei a começar a ter minhas próprias opiniões, expandindo minha consciência e tudo mais, eu não conseguia enxergar isso externamente no espelho, porque eu era e ainda sou muito baixinha, muito magrinha e tudo mais. Daí eu via todas as crianças se desenvolvendo intelectualmente e externamente também. Eu ficava tipo, tá, vou aguardar o meu momento. Estou aguardando ainda. Mas brincadeiras à parte, isso na época me afetava muito, muito. E eu comecei a desenvolver uma insegurança enorme. Eu sempre fui muito baixinha,
A minha avó é muito baixinha, ela era uma das únicas pessoas no mundo que eu abraçava e eu acabava pegando por cima, sabe? Geralmente as pessoas vêm me abraçar e acabam pegando aqui por cima. E a minha avó era bem baixinha, a minha madrinha é bem baixinha também, eu acho que ela é só um pouco mais alta que eu tenho 1,54 e meio. E meus pais, eles não são baixinhos, mas eles não são altos, não são altos, mas é uma estatura média ali. Minha família, no geral, não é alta nem nada. E eu sempre fui muito magrinha também, porque eu tenho hipertiroidismo, que faz eu ficar magrinha assim. E eu tenho um metabolismo muito acelerado, a minha mãe também é muito magrinha, de fisionomia assim, eu pareço bem a minha mãe, por ser muito magrinha. Então, eu sempre fui assim, só que isso na época era horrível, porque eu via todo mundo crescendo, eu não estava crescendo, e isso acabou ferrando um pouco o meu psicológico, e também porque era muito ruim comprar roupas. Eu era uma criança que usava roupas de criança, só que daí passando ali por uma transição da pré-adolescência, adolescência, queria parar de usar roupa de criança, só que as roupas de criança não largavam de mim por conta da minha estatura. Então, comprar roupas era muito, muito frustrante. Eu lembro de uma cena específica que a gente foi no shopping comprar roupa, não sei se tinha alguma ocasião específica, eu não me lembro. Mas daí eu e minha irmã, a gente precisava de roupa, eu tenho uma irmã mais nova, ela é 3 anos mais nova. E eu sabia que já ia ser frustrante, porque era o normal ali da situação, né, pra mim. Daí a gente ia numa loja, daí nada servia, daí em outra loja e nada servia, ia em outra loja e nada servia. E a minha irmã, ao contrário de mim, tudo que ela colocava ficava excelente, porque por mais que ela é minha irmã mais nova, ela se desenvolveu normalmente, assim, em questão de corpo e tal, né? Então as roupas serviam nela. E a minha irmã é um mulherão mesmo, ela é mais alta que eu, maior que eu. Então também ver aquilo tão próximo de mim, a minha irmã mais nova, vivendo aquilo que era pra eu estar vivendo, também ferrava um pouco o meu psicológico. Lógico que ela não tem culpa de nada disso. E só que eu via aquilo, eu também queria que as coisas servissem em mim e não. E no final eu tinha que acabar indo pra sessão infantil, tentar achar alguma coisa. E era muito frustrante porque eu não me via mais como criança, estava rebelde. Não sou mais criança, eu não quero isso. Aí nesse dia em específico foi muito, muito, muito foda. A gente ainda tava no shopping, daí depois de ter passado por várias lojas, a gente tava andando no corredor, eu, minha irmã e meus pais. Eu comecei a andar um pouco mais pra frente, assim, eu tava tão frustrada que, tipo, as lágrimas vinham do meu olho, só que eu não queria chorar, sabe? Sabe quando você fica segurando, só que daí você começa a não enxergar nada porque começa a embaçar tudo a sua visão. E eu tava tipo, ai, pai amado, daí eu comecei a chorar horrores, horrores, e eu não conseguia. E as pessoas ficavam vendo que eu tava chorando no meio do corredor do shopping. E meus pais sabiam de tudo isso, e eles tentaram me ajudar. Na época a gente tinha tomado a decisão que eu ia pra academia pra tentar criar massa muscular, então é outra história. Mas no final eu saí da academia. Mas a questão é, eu estava muito insegura comigo mesma, muito, muito. E fiquei assim durante anos. Eu literalmente me odiava, era horrível se arrumar pra sair, era horrível sair, era horrível ir pra escola, porque daí eu via todas aquelas meninas lindas, maravilhosas, crescidas, e eu lá ainda parecendo uma criança. E todos os caras também gostando dessas meninas, e eu lá parecendo uma criança. E é muito doido, você se sente incapaz de fazer qualquer coisa, por mais que isso seja uma grande mentira. Eu só queria ser outra pessoa. Eu não queria ser eu mesma.
Eu ficava me questionando por que eu era assim, por que eu nasci desse jeito, por que eu não podia ser diferente, por que eu não poderia ser uma menina comum, sabe? Por mais, eu sei que tudo isso parece muito idiota, mas eu realmente sofria muito na época por conta disso. E isso se pendurou durante anos, anos, anos. E só que um dia vai parecer bizarro, mas gente, é exatamente isso que aconteceu. Só que um dia eu já estava no ensino médio, sim, ainda com todas essas inseguranças. Eu acho que foi no primeiro ano do ensino médio que uma amiga minha me mostrou o MV de No Mercy do BAP. Eu acho que a maioria de vocês talvez nem conheçam, mas era um grupo muito famoso na época. E foi aí que eu me mergulhei no K-pop. Primeiro ali conhecendo esse grupo, daí depois eu fui saindo um pouco do grupo, conhecendo todo esse universo, daí eu me finquei no K-pop. Estou até hoje, não, mãe, não é só uma fase. E fui conhecendo mais desse universo, vi as coreografias, achava incrível, mostrava pras minhas outras amigas, daí com o tempo a gente ficou tipo, nossa, vamos pegar as coreô, daí a gente foi lá, a gente criou um grupo cover, daí a gente começou a fazer apresentaçõezinhas aqui, ali, participar de concurso, de dança e tudo mais, toda essa história que eu acho que alguns de vocês possam ter vivido também. Só que a questão é, começar a dançar K-pop fez com que eu enxergasse o meu corpo de outra forma. Porque dançar, você sai da sua zona de conforto. Usar meu corpo para me expressar através da dança fez com que eu enxergasse meu corpo de uma forma diferente e aos poucos superasse essa visão que eu tinha do meu corpo. Além de que, por eu começar a ir em apresentação, competição, ficar gravando dance cover e tudo mais, eu me coloquei em situações que eu era obrigada a superar minha timidez, porque eu ia lá numa apresentação, numa competição, ia ter vários pares de olhos me fitando. Então, 100% fora da minha zona de conforto. E isso, aos poucos, foi fazendo eu superar as minhas inseguranças comigo mesma, com o meu corpo. Além de que, quando você vai dançar para um público K-pop, o K-pop especificamente, você tá fingindo que você é um idol, é um dance cover. Então, você tem que tentar de alguma forma encarnar o idol ali, né, dublar e tudo mais. E o idol, não sabemos se tem autoestima alta ou baixa, mas pelo menos ali no palco ele tem que se expressar como se ele fosse o rei da cocada preta. Então isso acabou me ajudando com a minha autoestima da minha vida pessoal também. Então, no final, dançar K-pop, que acabou me colocando nessas situações, me tirou da minha zona de conforto, que fez eu enxergar meu corpo de uma forma diferente, melhorando a minha autoestima, melhorando as minhas inseguranças e a minha timidez. E isso é ótimo, porque hoje eu sou outra Natália por conta de dançar K-pop. E isso é incrível, porque hoje eu consigo enxergar que eu não estava vivendo. Por eu ser insegura comigo mesma, com o meu corpo, eu era insegura em todas as outras áreas da minha vida. Tipo, eu não tinha segurança em qualquer tomada de decisão que eu fazia, porque eu não me sentia capaz de tomar uma decisão na minha vida, até decisões simples. Eu não me sentia competente em outras áreas da minha vida por estar insegura comigo e com o meu corpo, então isso me afetava num grau muito maior, por mais que era só uma coisa relacionada à minha visão com o meu corpo. Só que, tipo, isso afetava todo o resto da minha vida. E o K-pop acabou se tornando uma grande paixão pra mim e começou a sair do âmbito de hobby na minha vida e começou a se expandir para um lado mais profissional.
porque um amigo meu me convidou para começar a lecionar, a dar aulas de dança de K-pop no Centro de Cultura e Lazer aqui da minha cidade, onde eu fiquei lecionando durante um ano. Daí, logo no ano seguinte, eu abri uma turma de K-pop aqui na minha cidade, uma turma presencial, que eu tô trabalhando até hoje. Assim que eu conheci o K-pop, eu estava num grupo cover com as minhas amigas, só que depois de um tempo a gente parou. Daí eu entrei em um outro grupo cover que se chama Iconi, que elas são as minhas irmãs do coração. E entrar nesse grupo cover também me proporcionou experiências incríveis que eu nunca imaginei que eu poderia passar. E eu tava nessa fase da minha vida que o K-pop é um grande hobby meu, uma coisa que eu amo dançar. E partindo desse hobby para um lado mais profissional, e foi quando eu percebi que eu gostaria de levar dançar K-pop para mais pessoas, com essa pegada de que ele pode ser uma ferramenta transformadora de vidas também, como foi na minha vida. Ajudar as pessoas a usarem esse hobby, que muita gente gosta, como uma forma de superarem suas inseguranças com o corpo ou em outros âmbitos da vida, ou superar a sua timidez, aumentar a autoestima e tudo mais. E foi por isso que isso daqui surgiu. E foi aí que eu decidi criar o Reinat Ribeiro pra ajudar os K-popers a melhorarem na dança. Porque eu sei que é o hobby de muita gente, tem muita gente que quer evoluir na dança, aprender a pegar as coreografias. Mas eu decidi trazer essa melhoria em dançar K-pop vinculada a ajudar as pessoas a superarem suas próprias inseguranças. E também porque eu percebi que isso de insegurança e dançar K-pop é uma via de mão dupla. Por mais que a dança acaba te ajudando a melhorar nesse aspecto com o tempo, e você melhora sua autoestima, suas inseguranças e tudo mais, quando você dança e você não tem segurança, também vai afetar ali na sua performance, então acaba sendo uma via de mão dupla. Por isso aqui no canal eu sempre vou ajudar vocês a melhorar na dança, mas vai estar muito vinculado a trabalhar com timidez, inseguranças e autoestima. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês gostem dessa jornada e me acompanhem aqui. Até mais!